Maravilhoso Deus, Todo-Poderoso, nós te engrandecemos e louvamos o teu nome nesta noite, meu Pai. Damos graças a ti por estarmos reunidos perante a tua mesa, Senhor, para celebrarmos esse momento glorioso. Mas também, Senhor, oramos nesta noite para recebermos a sua palavra através da vida do teu servo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, ela possa mais uma vez, meu Pai, trazer, meu Deus, edificação para a tua igreja. Senhor, fala conosco, porque nós ainda cremos, meu Pai, que o Senhor fala no meio da tua igreja, que a sua palavra ainda conduz o teu povo nessa terra. Deus, fala conosco, usa o teu servo nesta noite, é o que nós te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, mais uma vez, quero convidar os irmãos já para ler a palavra do Senhor no livro de Ageu, profeta Ageu, capítulo de número 2, glória a Jesus. Ageu, capítulo 2, vamos ler alguns versículos. A partir do verso 1, no 7º mês, amém, meus irmãos? No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: agora fala a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não estáis, porque assim, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. E a igreja diz amém. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos diante de uma palavra, aleluia, e quando nós vemos o texto, eu quero aqui meditar com os irmãos no versículo de número 9, glória a Deus, que a Bíblia vai nos dizer que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, glória a Deus, e ele diz, e darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Então uma palavra de Deus que veio, aleluia, é uma palavra de conserto, porque o povo estava desmotivado, o povo estava agora, aleluia, buscando fazer segundo o seu propósito, segundo o seu coração, e a Bíblia vai dizer que eles estavam preocupados, porque o templo, aleluia, que haveria de ser edificado, não era comparado, e o Senhor então vinha repreendendo eles, desde o capítulo 1, o Senhor vinha repreendendo o povo, porque eles tinham colocado o coração, aleluia, em buscar prata,
em buscar o ouro, em fazer primeiro para si, em arrumar a sua casa e os seus cuidados, e porém eles estavam e tinham deixado, aleluia, a casa do Senhor, a obra do Senhor, o principal, eles tinham deixado, aleluia, para trás. E o profeta Ageu, então, ele viveu um período no pós-cativeiro, quando os judeus começaram a regressar para Jerusalém. E quando os judeus começaram a regressar para Jerusalém, coube ao profeta Ageu, então, ele incentivar o povo à reconstrução do templo do Senhor, aleluia. E alguns judeus, ao ver a inferioridade deste templo, do segundo templo, em relação à grandeza, aleluia, e a suntuosidade do primeiro templo, eles se entristeceram. E a Bíblia vai dizer que naqueles dias existia ainda alguns irmãos que ainda restavam, que tinha contemplado, que tinha visto, aleluia, a glória do primeiro templo. E agora o Senhor vem falando com o povo e dizendo para eles, aleluia, que eles estavam buscando recursos em lugar errado, que eles estavam fazendo, aleluia, mas segundo o seu coração. Eles estavam preocupados com o ouro, eles estavam preocupados com a prata, eles estavam preocupados, aleluia, com a aparência exterior, com a beleza, aleluia, do templo antigo, se seria melhor ou se seria mais bonito, ou menos, ou mais inferior. Mas vem a palavra do Senhor contra eles, aleluia, falando com eles: olha, o ouro e a prata que vocês têm buscado, louvado seja o nome do Senhor, elas estão nas minhas mãos. E o Senhor diz: eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, ou seja, tudo o que vocês precisam, aleluia, tudo o que vocês almejam, está nas minhas mãos. Eu sou o Senhor, dono do ouro, dono da prata, bendito seja o nome do Senhor. Porém o Senhor, aleluia, vem a eles dizer, porém o Senhor lhe diz esta promessa, que a glória desta última casa seria maior do que a primeira. Deus tem sempre, meus irmãos, o melhor para o seu povo. Às vezes nós ficamos olhando para aquilo que já passou, às vezes temos a tendência de olhar para aquilo que já ficou para trás, ou por um momento que nós já vivenciamos, ou por algo que nós já contemplamos, e muitas vezes ficamos presos lá no passado, e nos esquecemos às vezes de resolver a nossa situação no presente, para podermos, aleluia, galgar algo no futuro, na presença de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, aleluia, me lembrando, ele disse, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, aleluia, pelo prêmio da vocação, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então existe um momento na vida da igreja, na vida do homem, na vida da mulher, que nós precisamos parar, e é hoje, aleluia, e esquecer do passado, ou resolver algo que ficou mal resolvido, aleluia, resolver uma situação que não ficou bem resolvida lá atrás, porque senão isso vai trazer prejuízo para a nossa vida, senão isso vai trazer dissabores para a nossa vida. Tem coisas que está amargurando a nossa alma, que está amargurando o nosso coração, que está nos trazendo tristeza, meus amados irmãos, aleluia, e no momento nós precisamos então resolver tudo isso, liberar, aleluia, perdão, liberar, aleluia, todo sentimento que não provém de Deus. E é hoje eu preciso resolver, aleluia, tudo aquilo que ficou, aleluia, para que eu possa ter agora uma vida abençoada, algo novo diante de Deus. Porque quando o Senhor diz a glória da segunda casa, Ele não estava dizendo, aleluia, naquela perspectiva daquele povo, mas Ele estava agora falando através do profeta Ageu, de uma profecia, através do Messias, através, aleluia, da glória, da presença, do derramamento do Espírito Santo. E ele disse, olha, vocês não sabem o que vocês estão vivendo, vocês estão reclamando, aleluia, por pouca coisa.
Tudo que vocês precisam está nas minhas mãos. E aí o Senhor diz, aleluia, se vocês pudessem contemplar o futuro, o que eu tenho para as vossas vidas, aí vocês viriam que a glória da segunda casa é bem maior do que a primeira. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus sempre tem o melhor para o seu povo. O povo, aleluia, havia ficado triste por causa da inferioridade da casa, da segunda casa, comparada à belíssima casa construída por Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 5, aleluia, Salomão disse que a casa é grande, aleluia, mas esta noite eu quero dizer que o nosso Deus, Ele é maior do que a casa de Salomão, do templo que Salomão construiu, Ele é maior, aleluia, do que todas as coisas, maior do que a tua dificuldade, maior do que o problema, maior do que tudo aquilo que nós podemos vivenciar. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender, aleluia, que Deus, o Senhor, está no comando de todas as coisas. Deus está no controle. O que eu preciso está nas mãos dele, o que você precisa está nas mãos dele. Portanto, nesta noite estamos aqui, aleluia, para lembrar mais uma vez do sacrifício e da vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, e temos a oportunidade nesta noite de dizer, Senhor, faça de mim novo, aleluia, porque eu quero, aleluia, algo novo para a minha vida, eu quero algo novo para a minha família, eu quero algo novo para o meu ministério, aleluia, e a palavra de Deus esta noite vem para a tua vida, a glória da segunda casa será maior do que aquilo que você espera, porque Deus vai além daquilo que pensamos ou imaginamos, aleluia, e quando nós cremos, irmãos, e buscamos ao nosso Deus, aleluia, a Bíblia diz que é importante, que é necessário, que aqueles que se aproximam dele, creia que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam, aleluia. Quantos creem nesta noite que Deus pode? Aleluia. Eles estavam decepcionados com a inferioridade do templo presente. Eles, aleluia, estavam olhando para os ornamentos, aleluia, para a formosura do primeiro templo. Mas, aleluia, e os mais velhos que ainda tinha visto, aleluia, ele falava como era isso e trazia para eles ainda mais desânimo e mais descontentamento. Não podendo ficar preso, não podemos, irmãos, ficar preso em tradições que já passaram, em coisas que já ficaram para trás, aleluia, para não perder o que Deus tem para nós pela frente, aleluia, porque o que Deus tem é maior, aleluia, o que Deus tem é melhor, o que Deus tem para nós é algo novo, o que Jesus tem para nós, a morte de Jesus na cruz do Calvário, foi para nos trazer vitória, aleluia, foi para nos comprar, foi para nos limpar, foi para, aleluia, nos purificar de todo o pecado, glória a Deus, e nos dar uma vida, e nele, em Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, em Cristo, somos nova criatura, aleluia, na pessoa bendita do Senhor, e nós somos um povo, aleluia, vitorioso, e um povo que olha para o futuro, e não um povo que olha para trás, para as percas, para os dissabores, mas olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré, sabendo que Ele tem o melhor para nossas vidas, aleluia. Certa feita, alguém olhava para Jesus e dizia, Senhor, se eu deixar tudo para seguir ao Senhor, o que eu vou ganhar? Qual será a minha recompensa? Aleluia, Jesus disse, nesta vida, aleluia, tu terás 100%, e por fim, a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. A glória da segunda casa é naquilo que Deus tem preparado para nós, irmãos. Não é o que passou, é o que Deus tem para frente para nossas vidas. Aleluia, é o que Deus tem para frente para a nossa vida, aleluia, porque quando Ele chega, aleluia, se tiver que haver um concerto, Ele fala conosco, aleluia, se tiver que haver, aleluia, realização de milagre, Ele entra em ação,
Aleluia, porque quando Jesus chega, quando o nosso mestre chega, ele chega para resolver a situação. Ele chega para sanar o problema, aleluia, e para dar vitória para aqueles que creem. Louvado seja o nome de Jesus. Nós lembramos quando o Senhor Jesus, aleluia, com a multidão, ia entrando, aleluia, na cidade de Naim. Jesus ia entrando com a multidão, e a multidão alegre, a multidão, aleluia, feliz, porque estava junto do mestre, junto daquele que resolvia, junto daquele que tinha mudado, aleluia, a história deles, junto daquele, aleluia, que multiplicava os pães, daquele que curava os enfermos, daquele que dava audição ao surdo, que dava vista ao cego. Quem é que não queria estar junto deste homem? Quem é que não queria estar junto desse Jesus, irmãos? Aleluia! Eu quero dizer para você que Ele está aqui nesta noite. Aleluia, Ele está aqui nesta noite, e eu não sei qual é a tua necessidade, mas a palavra de Deus esta noite aleluia, se desprende daquilo que ficou para trás. Tem coisa que ficou para trás, que está nos prendendo, que está impedindo o agir, o trabalhar de Deus na nossa vida, de Deus fazer coisas novas, aleluia. Jesus muitas vezes está pertinho, e nós achamos que Ele está tão longe. Aleluia, tudo o que você precisa, tudo o que aquele povo precisava estava na mão deles. Primeiro versículo ele dizia que eles recebiam o salário num saco furado, comiam e não se saciavam, vestiam e não se aqueciam, aleluia, estavam distantes. Agora o Senhor veio e disse para ele: tudo o que vocês precisam, aleluia, está comigo. O ouro que vocês estão preocupados, a prata que vocês estão preocupados, aleluia, eu sou o Deus do ouro, dono do ouro, o dono da prata, aleluia. E junto com isso eu quero profetizar nesta noite para a vida de alguém: eu sou o Deus que te dou saúde, eu sou o Deus, aleluia, que te dou a cura, que te dou alegria, sou o Deus que te trago paz, sou o Deus que muda, aleluia, o percurso, sou o Deus que entra com providência, aleluia, sou o Deus da resposta para as tuas orações. Aleluia. E Jesus vai chegando na cidade. Jesus vai entrando na cidade de Naim. E de dentro da cidade vai saindo uma outra multidão. A multidão da tristeza. A multidão da tristeza saindo da cidade com uma mulher totalmente desesperançosa, com uma mulher que não tinha mais aonde se agarrar. Aleluia. E por isso que eu amo Jesus, porque quando nós chegamos no fundo do poço, Ele é especialista em tirar-nos do fundo do poço. Quando nós declaramos: Senhor, agora eu não consigo mais, eu não vou mais, acabou as minhas forças, Senhor, aí Ele entra em ação. E aquela mulher não tinha mais esperança. Seu marido, ela era viúva, seu marido já tinha morrido. E agora ela só tinha um filho que buscava o pão, o sustento, que cuidava dela. E agora o seu filho também tinha morrido. E estava ali aquele cortejo saindo, aleluia, para fora da cidade. E de encontro àquele cortejo estava voltando, entrando Jesus com uma grande multidão. A multidão da tristeza, aleluia, saindo, e a multidão da alegria entrando. Quando Jesus chegou perto daquela mulher, aleluia, Ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, não choras. Aí eu pergunto: como falar para uma mulher, meus irmãos, que não tem mais o marido, que não tem mais o filho, agora está indo sepultar o filho, e dizer para essa mulher: não chores. Aleluia. Mas quem estava dizendo para ela: não chores, não era qualquer um. Quem estava dizendo para ela: não chore, era o mesmo Senhor, aleluia, que estava dizendo aqui para o povo: olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. E Jesus disse: não choras. Não chora por quê? Porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, aleluia, eu sou, aleluia, e você não sabe com quem você está falando. E Jesus disse: mulher, não chora. Por quê? Porque eu sou o teu consolo. Aleluia. E meus irmãos, e o esquife que estava sendo levado,
não poderia ser tocado. Naquela época não poderia tocar no morto, porque quem tocasse no esquife era considerado morto, impuro, melhor dizendo, era considerado impuro. E agora Jesus disse para a mulher: não chore, toca no menino, aleluia, e dá ordem que o menino que já estava sendo sepultado, aleluia, acorde, se levante, aleluia, e aquele menino ressuscita, e Jesus entrega para sua mãe. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ainda que a esperança esteja humanamente acabada, não há mais saída, não há mais solução, mas a última palavra vem do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Jó no capítulo 19, versículo 25. Jó já tinha perdido tudo, perdido sua família, seus bens, a sua saúde, tinha perdido tudo, e ele tinha uma convicção no seu coração, aleluia. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Ele estava dizendo: ainda eu sei que eu já perdi tudo, não tenho mais, aleluia, aqui nada, mas ainda que o meu corpo venha tombar, ainda que eu venha desfalecer, eu sei que o meu Redentor vive, e certamente ele se levantará em meu favor, aleluia. Isto é certeza e confiança de Deus na vida, irmãos. E eu quero dizer para você que nem tudo está perdido, porque o dono da bênção, o dono da vitória, aquele que resolve, aquele que ressuscita, ele está conosco aqui nesta noite. É noite de Santa Ceia, e ele fez promessa de estar conosco todos os dias, aleluia, até a consumação do século. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quem crê, levanta uma das suas mãos. Jesus está aqui, aleluia. E a glória da segunda casa será maior, aleluia. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ou seja, Deus vai surpreender as suas expectativas. Deus vai além da minha e das suas expectativas. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Ele nos surpreende, aleluia, nós olhamos e diz: que grandeza, aleluia, é essa. Porque nós somos tão pequenos, somos tão falhos, aleluia, que sempre quando Deus quer falar conosco, nós colocamos as nossas limitações na frente, colocamos as nossas qualidades na frente, aleluia. E aí eu vejo lá no capítulo de número 6 de Juízes, quando o Senhor vem falar com Gideão, ele disse: é você, Gideão. Gideão malhando trigo no lagar, não era lugar de malhar trigo, mas Gideão estava ali malhando trigo para se defender, porque estava sendo 7 anos o povo sofrendo, os medianitas sofrendo, né, na mão do adversário. E Gideão malhando trigo ali, o Senhor veio falar com ele. E quando falou com ele, que era com ele, ele disse: não, se o Senhor, aleluia, é conosco, aonde está as maravilhas, as grandezas que nós temos ouvido os nossos pais contar, de tudo que o Senhor tem feito, aleluia. Nós estamos vendo o povo perecendo aqui, não, mas é com você, é você que eu quero usar, aleluia. E sempre quando Deus quer falar conosco, nós colocamos as nossas qualificações, as nossas imperfeições, aleluia, mas Deus está querendo mudar, dar, aleluia, uma virada na história, e nós estamos colocando, irmãos, as nossas limitações e apresentando-nos a Deus como se Ele não nos conhecesse, aleluia. Ele disse: filho, a capacitação, o que você precisa está em minhas mãos, eu sou a tua força, aleluia, eu sou o teu escudo, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E Gideão falou: Senhor, eu sou o mais pequeno na casa de meu pai, né? Moro lá em Manassés, a minha família é a mais pobrezinha, e eu, o mais pequeno da casa de meu pai. Mas Deus falou: é por você, Gideão, é você que eu vou usar, aleluia. Por quê? Porque só Deus pode fazer mudar tudo, e a glória da segunda casa será maior. Diga comigo: a glória da segunda casa. De novo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Só para você que crê em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça agora, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós estamos em Tua presença, Senhor. Sabemos, Senhor amado, que nós somos totalmente dependentes de Ti. Meu Deus, ao ponto, Senhor, de os Seus discípulos, no momento em que o Senhor estava
tremendamente angustiados, Senhor, precisando do companheirismo dos discípulos. O Senhor, por 3 vezes voltando, eles estavam ainda dormindo. Quantas incertezas, quantas impossibilidades, meu Deus, em nossas vidas. Mas nós esta noite declaramos, aleluia, a dependência em Ti, aleluia, e sabemos que o Senhor tem o melhor para nossas vidas, que o Senhor operará milagres, que o Senhor fará aquilo que eu não posso fazer, que o Senhor ampliará a minha visão, me dará condições, Pai. E nós estamos aqui nesta noite para participar da ceia do Senhor, participar do pão, do cálice, Senhor, cumprindo mais uma vez o mandamento com promessa. Que o Teu Espírito nos dê força, que o Teu Espírito nos dê graça, que a Tua unção, Senhor, nos envolva nesta noite, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado em nossas vidas. Esta oração que nós fazemos agora, e desde já lhe agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Amém. E eu vou parando, meus irmãos, porque ainda vamos ministrar, o pastor vai ministrar a ceia do Senhor nesta noite. Fica com esta palavra: a glória da segunda casa será maior, aleluia, do que a primeira. Glória a Deus. Obrigado, pastor.